Olá! Quanto custa patrocinar uma equipe de F1? Bem, você pode pagar desde $50.000 americanos até mais de $100 milhões. Vou te mostrar o que seu dinheiro oferece e quantos patrocinadores cada equipe tem. Vamos começar pelas marcas no carro, onde ficam a maioria dos patrocinadores. A parte mais valiosa costuma ser a asa traseira, uma das maiores e mais visíveis áreas. Por isso, empresas como Atlassian, Audi e Patronos têm suas marcas nessas partes. Para equipes intermediárias, isso pode custar cerca de $20 milhões por temporada. Pode verificar se está inscrito? Muitos pensam que estão, mas não. Aperte o botão, por favor. Patrocinadores com a marca na asa traseira ganham mais que exposição. Também têm acesso aos pilotos em algumas sessões anuais. Pacotes de hospitalidade para os clientes deles podem custar cerca de $10 mil por corrida, por pessoa. Esses patrocinadores também têm o direito de usar o nome da equipe em suas próprias campanhas publicitárias. Eles podem conseguir algumas ativações na pista ou em outros lugares, além de uma série de outras coisas que eles negociam. Isso vale para praticamente todos os patrocinadores. Haveria pouquíssimos patrocinadores que têm exatamente o mesmo acordo que outro patrocinador. O logo no carro é importante, mas quase nunca é o único item do pacote. Além disso, alguns patrocinadores nem ligam para a posição do logo. Por exemplo, esses logos na parte inferior do carro. Qual o objetivo? Em alta velocidade, são pequenos demais para serem notados. A menos que a TV ou fotógrafos foquem naquela área do chassi, esses logos quase não aparecem. Quanto pagaria por um daqueles ali? Eu diria 100 mil por ano. Claro, isso é para 24 corridas, dá cerca de $4 mil por corrida. Não é muito. Em seguida, os pontões laterais, outra parte extremamente visível do carro. Esses espaços podem atingir 20 milhões ao ano. Além disso, nem todo patrocinador apoia a temporada inteira. Frequentemente, patrocinadores aparecem por uma ou duas corridas exibindo seus logos no carro. E é por isso que toda a equipe tem pessoas responsáveis pela sinalização na pista, porque esses logos aparecem e desaparecem dependendo de quem está pagando. E lembre-se também, existem restrições de publicidade em alguns dos mercados para onde vamos. Coisas como apostas, tabaco e criptomoedas não podem ser promovidas nos carros em certas corridas. E os retrovisores? Eles geralmente aparecem em closes nas garagens e em ângulos frontais. Eu estimaria em 5 milhões por ano. E você é o único nessa posição. Os números são aproximados para uma equipe média. Em equipes como Ferrari ou Mercedes, as taxas são bem maiores. Já em equipes menores, como a Cadillac, são bem menores. Com a Cadillac você tem pouca exposição, mas com equipes de ponta, a exposição é muito maior. Obrigado à Holofly por patrocinar este vídeo. Depois de viajar para mais de 170 grandes prêmios, percebi uma coisa. A parte mais cara de viajar nem sempre são os voos ou os hotéis. São os momentos que você perde por não estar conectado. Perder mensagens, pegar o trem errado, ficar fora do hotel por não acessar a reserva ou perder um jantar reservado. Holofly significa que eu não preciso me preocupar com nada disso. Meu celular funciona assim que eu aterrizo, o que significa que eu passo mais tempo aproveitando a viagem e menos tempo resolvendo problemas. O benefício de estar sempre conectado garante 1 GB extra de dados em qualquer lugar do mundo, independentemente do meu plano, mantendo-me conectado. Se você precisar de dados ilimitados e de total tranquilidade quando viajar, escolha a Holofly. Use o código Kim Illman no checkout para 5% de desconto em eSIMs e 10% em planos mensais. E a placa lateral da asa traseira, um espaço publicitário valioso. E novamente, você é o único em destaque nesse painel. E eu imagino que isso custaria cerca de 5 milhões indo para a lateral do chassi. Esse é um logo grande, visível na maioria dos ângulos laterais das câmeras. E custaria cerca de 10 milhões. Todo carro tem o logo da FIA, que não paga nada por isso. Faz parte do acordo e é usado com orgulho. Agora vamos olhar para a frente do carro, a asa dianteira. Logo enorme, mas sempre separado. Não é um painel plano. Então só fica perfeitamente visível do ângulo certo de frente. 15 milhões para uma equipe de nível médio. E quanto ao lado da asa? Mais uma vez apenas um patrocinador, fácil de identificar, 8 milhões. Esse espaço não é tão valorizado quanto o exterior, então avaliaria em cerca de 5 milhões. O bico dianteiro dos carros costuma ter mais logotipos de patrocinadores. 4 milhões cobririam esse espaço, mas disputará com outros patrocinadores. Em alguns carros há muitos, em outros menos. Por disputar com outros, o valor do patrocínio diminui bastante. E o que resta? E as rodas? Algumas equipes têm patrocinadores nelas. A McLaren tem o logo da Chrome, a Williams tem o Jackpot City e a Aston Martin tem a Celsius. Esse é interessante porque o logo fica girando. Quando o carro está em movimento, eles não aparecem. Para os fotógrafos, seria preciso fotografar em milésimos de segundo para captar o logo nítido.
Mas é diferente e eu avaliaria isso em 8 milhões porque são 4 rodas. Mas tem uma empresa que tem o logo em todos os carros das equipes, a Pirelli, que fornece os pneus para todos os carros. Logos da Pirelli no bico de todos os 22 carros, embora em várias posições e com pequenas diferenças de tamanho. E também está em todos os macacões dos pilotos e nas roupas anti-chama, além das camisas usadas por todos os membros das equipes. É realmente um grande negócio. Agora, neste momento, vou pedir para você ir aos comentários e me dizer quais são os 2 primeiros patrocinadores da Fórmula 1 atual que vêm à sua mente quando faço essa pergunta. Escreva seus comentários aí embaixo. Volte 30 anos no tempo e diga qual patrocinador vem à sua mente. Estou curioso pelas respostas. Agora vamos voltar para o carro. Quanto vale cada logo ao lado da cabeça do piloto? Estimo 4 milhões por ano. Eles aparecem bem próximos ao rosto, especialmente na garagem. É uma boa imagem quando aparecem, pois só há o logo e o capacete do piloto. E o halo? Acho que os logos internos voltados para a câmera de cima têm mais valor porque ficam fixos na tela e poucos lugares têm esse logo estático. Colocaria 5 milhões em uma equipe média e, fora, cerca de 4. Alguém perguntou se já houve sinalização na parte de baixo de um carro. Não encontrei exemplos disso, então direi que não. Esses são basicamente os principais espaços para anunciar em um carro de F1. E como eu disse antes, os preços vão variar bastante dependendo de qual equipe você escolher, se você vai ter isso pela temporada inteira e quais extras você incluir. Agora, esses preços podem parecer altos, mas a F1 é um esporte caro. As equipes vão gastar entre 120 e mais de 400 milhões de dólares americanos todo ano para competir, e uma boa parte desse custo operacional vem de patrocínios. Mas quantos patrocinadores cada equipe tem? Bem, varia de 9 a 55. Vamos analisar onde cada equipe está no gráfico, começando pelo meio. Número 6, Mercedes, tem 29 patrocinadores, pouco mais da metade do número de patrocinadores da equipe com mais patrocínios e 3 vezes mais que a equipe em 11º lugar. O principal patrocinador deles é a Petronas, fornecedora de combustível da Malásia, que deve pagar 80 milhões de dólares por ano. Isso, junto à receita dos outros 28 patrocinadores, provavelmente faz com que a receita anual de patrocínio e licenciamento deles fique entre 500 e 600 milhões de dólares. Mas essa não é a única receita das equipes. Em breve falarei de outras fontes. Descendo a lista, em 7º lugar, Visa Cash App, 27 patrocinadores se incluirmos a Red Bull, que é a proprietária, e a Visa e a Cash App, que são 2 entidades separadas. Melhor palpite de quanto a Visa Cash App paga? Provavelmente entre 12 e 18 milhões de dólares por ano. A equipe americana Haas também tem 27 patrocinadores. O principal patrocinador deles é a Toyota Gazoo Racing, algo que poucos devem saber. Eles pagam de 20 a 30 milhões por ano. Claro, o piloto japonês Ryu Hirakawa participa de várias sessões para novatos na F1 todo ano. Ele participa dessas sessões como representante da Toyota e fornece feedback aos grandes fabricantes japoneses, visando melhorar sua oferta e talvez ingressar no esporte futuramente. E em 9º lugar, com 26 patrocinadores, está a Williams. O principal é a Atlassian, pagando de 25 a 35 milhões por ano. No total, eles provavelmente estão gerando 100 milhões em patrocínio. Mas é claro, seus patrocinadores, assim como seus fãs, compraram essa história de que 2026 será o nosso ano. Mas isso não parece provável. Patrocinadores querem resultados. Essas empresas bem-sucedidas buscam se associar a equipes vencedoras. Fica difícil manter patrocinadores empolgados quando a equipe enfrenta dificuldades. Eles têm uma herança rica e Carlos Sainz e Alex Albon são grandes atrativos. A Audi vem logo abaixo, também com 26 patrocinadores. A montadora alemã tem muitos recursos. Seu logotipo aparece na asa traseira e o da Revolut na lateral. Eles provavelmente investem de 30 a 50 milhões por ano, e isso nos leva à nossa última equipe, a equipe com o menor número de patrocinadores. Você adivinhou? Cadillac. Apenas 9. Está claro que a Cadillac cobre a maior parte do orçamento operacional. Outros patrocinadores importantes. Claro, empresa mexicana parceira de Checo há anos, com aporte inferior a 10 milhões de dólares, e Tommy Hilfiger, com valor um pouco menor. Se você é um dos 7 patrocinadores da Cadillac, será muito bem atendido pela equipe, diferente de um patrocinador em uma equipe de ponta com cerca de 55 patrocinadores. Agora, eu mencionei antes que o patrocínio não é a única forma de as equipes ganharem dinheiro. Claro que existe o prêmio em dinheiro da Fórmula 1. Esse valor está ligado à posição em que cada equipe termina na classificação ao final do ano. Agora vejamos as 5 melhores equipes. Em 5º lugar, com 36 patrocinadores, está a Red Bull, considerando Mobil e Mobil 1 como marcas distintas. A Red Bull pertence à gigante dos energéticos, por isso seu logotipo domina os carros, inclusive o da equipe Júnior. A Oracle, porém, é a patrocinadora de naming rights, mencionada no nome da equipe. Por isso pagam mais de 100 milhões de dólares por ano. Só Deus sabe como avaliam se esse patrocínio traz retorno.
O cliente típico deles provavelmente não somos eu ou você, mas eles se satisfazem em ver que seu nome está no nome da equipe. Mas, sinceramente, tirando a Fórmula 1, alguém realmente chama de Oracle Red Bull Racing? Eu não chamo quando me refiro a eles, e você? Eu imagino que você também não. Mas uma coisa é certa, eles teriam grande exposição na TV, pois estão entre as 4 melhores equipes. Carros à parte, vendo os patrocinadores nesses carros, você conhece todas essas empresas? Acho que sou bem informado, mas não conheço nem metade. Sim, há patrocinadores nos carros que você reconhece de imediato, e este é um deles. A pilha Duracell no carro da Williams é, na minha opinião, o melhor marketing da F1 hoje. E o número 4 nesta lista, com 37 patrocinadores, é a Alpine. Atualmente, eles têm a BWT como seu principal patrocinador. Mas no próximo ano, a Gucci vai assumir esse posto em um acordo que, segundo relatos, vale de 20 a 35 milhões de dólares. Com certeza, há muita expectativa sobre como esse carro vai ficar. E você vai ficar decepcionado por perder o rosa. O rosa da BWT não me incomoda tanto assim. E posso te dizer que o meu maior post no Instagram até hoje foi esse aqui, mostrando uma simulação de como o carro pode ficar. Vai entender. Em terceiro lugar, com 37 patrocinadores, Aston Martin, cujo principal patrocinador é a Aramco, a empresa que produz 1 em cada 8 barris do suprimento mundial de petróleo. E descendo a lista de patrocinadores deles, Elemis, óculos de sol Oakley, Boss, da moda, Breitling, fabricante de relógios, TikTok e outros. Claro, se você é um patrocinador da Aston Martin agora, provavelmente sua marca no carro não está tendo a maior exposição. Eles precisam melhorar o desempenho e talvez na segunda metade da temporada a equipe consiga dar a volta por cima. Isso nos leva ao topo da tabela com os números 1 e 2. E eu vou para o número 2, que é a Ferrari. E isso, claro, deixa a McLaren no topo com 55. Mas se eu falar da Ferrari, o patrocínio da HP tem sido um pouco controverso. Muitos de vocês não gostaram do fato de o azul ser tão dominante em um carro vermelho. Eles também têm a Shell, que está com eles praticamente desde sempre, a Bitdefender, uma empresa da Roménia, e muitos outros. São 42 patrocinadores no total. E posso te dizer, se você trabalha com a Ferrari, há várias restrições impostas aos patrocinadores. E isso vale desde os principais patrocinadores até os menores, no fim da lista. E isso deixa a McLaren no topo da tabela? Bem, a equipe Mastercard McLaren F1, junto com outros 54 patrocinadores, e esse é um número impressionante. Se você somar todos esses patrocinadores, chega a 351 pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, por favor, apertem o botão de curtir e se inscrevam se ainda não forem inscritos. Novos chapéus Bucket estão disponíveis. O preto, o azul de 2024 que voltou ao estoque e o rosa atual, todos na loja kimelman.com. Obrigado por assistir e mantenha o estilo. Categorias automobilísticas que podem ter... Não, eu...